Seria este o início do fim para os shopping centers? É o que muitos investidores de fundos imobiliários de shopping center têm se perguntado, pois é um dos setores com maior dificuldade de recuperação desde o início da pandemia. Então, se você quer saber como analisamos fundos imobiliários de shopping center, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, acesse a descrição do vídeo e faremos esta análise juntos logo após a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você que está iniciando os seus investimentos em renda variável com ações ou fundos imobiliários e também ajudar você que já tem conhecimento no assunto e quer aprimorar os seus conhecimentos sobre renda variável. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like para este vídeo ganhar relevância e chegar a mais pessoas aqui no YouTube e também não se esqueça de acessar a descrição do vídeo e conferir as minhas dicas de leitura para ajudar você a se tornar cada vez mais um investidor melhor. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os fundos imobiliários do setor de shopping centers. Desde a semana passada eu venho fazendo um especial somente dedicado a fundos imobiliários, principalmente para pessoas que não conhecem como é investir em fundos imobiliários, como escolher os seus fundos imobiliários e querem iniciar esse tipo de investimento. Eu vou deixar passando aqui em cima nos cards os 3 vídeos iniciais do meu especial sobre fundos imobiliários. E também vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz na terça-feira falando sobre fundos imobiliários do setor logístico. Então fica aqui comigo até o final deste vídeo e vamos analisar juntos o setor de shopping centers de fundos imobiliários. Vamos para a tela. Então vamos para a apresentação que eu preparei para este vídeo de hoje. Lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra e venda de ativos, seu caráter é exclusivamente educacional. E para responder aquela minha primeira pergunta inicial no vídeo, que era, será este o início do fim para o setor de shopping centers no Brasil? Nós vamos ver algumas matérias jornalísticas que foram publicadas à época que os shoppings passaram a reabrir. Então aqui tem uma matéria recente, dia 25 de agosto, do portal Cidade Verde, do Piauí. E aqui a matéria diz, na reabertura consumidores fazem fila para entrar no shopping da cidade. Este shopping está localizado no centro de Teresina. Outra matéria. No primeiro dia de reabertura do comércio, o shopping de estação BH tem filas nas portas. E esta matéria é do dia 6 de agosto. Outra. O portal Terra. Filas são registradas no primeiro dia de reabertura do shopping de Salvador, dia 24 de julho. E aqui no portal G1, São Paulo tem fila na porta de shopping no primeiro sábado de reabertura das praças de alimentação para o público. E esta matéria é de 11 de julho. Então, como nós podemos ver, as pessoas no Brasil gostam dos shopping centers, então eu acho muito improvável que seja o fim do setor. Tá? As pessoas gostam, se depender do mercado e dos consumidores, terá vida longa para os shopping centers. Vamos ver agora como foi o desempenho dos 3 principais fundos imobiliários de shopping centers na Bolsa de Valores durante o período da pandemia. Então, eu aqui preparei um comparativo no site do Status Invest. Recomendo muito que vocês utilizem esta plataforma. Isso aqui não é nenhum patrocínio, tá? Então, é porque o site realmente é muito bom. E como nós podemos ver, no mês de março, houve uma queda vertiginosa de tudo, não só do IFIX e dos índices de shopping, mas de todos os ativos que compõem a Bolsa de Valores. E eles vieram se recuperando lentamente até o mês de agosto. E como nós podemos observar aqui essa linha rosa é o que representa o IFIX. E no último mês, o único fundo que ultrapassou a rentabilidade do IFIX no período, desde o início da pandemia até agora, foi o XPML11. O HGBS 11 e o VISC 11 ainda continuam performando abaixo do IFIX. Então, isso significa que, por algum motivo, as pessoas têm comprado mais cotas do XPML11 e ele tem se valorizado por conta disso, em detrimento dos outros. Também significa que o IFIX, que é um índice que possui um equilíbrio entre vários setores que os fundos imobiliários representam, os outros setores apresentaram uma recuperação melhor. Isso fez o IFIX ficar acima destes fundos imobiliários de shopping centers. Então, isso significa que, muito provavelmente, ainda há bastante espaço para os fundos imobiliários de shopping centers crescerem, porque como nós vimos aqui, no início de janeiro,
Eles iam muito por cima do IFIX, mas muito por cima do IFIX. E aí eles ficaram bem abaixo, como nós podemos ver aqui, à exceção do XPML11. Então vamos para a planilha que eu preparei aqui, para ver o que nós precisamos analisar nos fundos de shopping centers e decidirmos se eles fazem sentido compor a nossa carteira de investimentos e quais são as possíveis oportunidades no longo prazo para estes ativos. Agora vamos para a planilha que eu preparei aqui, comparando esses três fundos, e eu vou pular toda a parte de valor de mercado, cotas cotistas, patrimônio líquido, preço cota mercado e VPA, porque eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, também expliquei o que é o PVPA, e a única coisa que eu tenho a considerar aqui é que ambos estão negociando o PVPA abaixo de 1, o que significa que há um deságio em relação ao seu preço, porque o mercado entende que estes fundos, por melhores que sejam, por mais robustos que sejam, aí já com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão, muito acima, né? Os três quase na casa dos R$2 bilhões, o mercado entende que há um setor que vai demorar muito para se recuperar e que tem um certo risco. Então, por isso, o valor das cotas estão abaixo do valor justo de mercado, tá? Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado. Outro dado interessante que nós temos que ver aqui é a ABL metro quadrado própria. A ABL é área bruta locável, que é todo o espaço que o fundo dispõe para alocação e geração de renda. Porém, os fundos de shopping, eles têm algo em particular, que é a ABL própria. Por quê? Vamos supor que um shopping possua 500 mil metros quadrados de ABL. Porém, os fundos imobiliários nem sempre eles possuem 100% de participação num determinado shopping. Eles compram pedaços de participação em diversos shoppings. Então, o fundo, vamos pegar aqui o VISC11, por exemplo, ele pode ter 50 metros quadrados de ABL num shopping, 1.000 metros quadrados de ABL em outro shopping, 2.500 metros quadrados de ABL em outro shopping, por aí vai. E aí soma-se tudo e é o ABL próprio do shopping, tá? Então é diferente. Uma coisa é o ABL do shopping do qual o fundo tem participação e outra coisa é o ABL do qual o fundo dispõe para fazer receita. Por isso que é importante, em alguns relatórios, vocês verão que há esta distinção. Índice de inadimplência. Aqui o HGBS11 ele não informa o índice de inadimplência de todo o fundo, ele vai shopping a shopping, então é uma conta complexa de fazer, porque tem que pegar a proporção que o fundo tem em relação àquele shopping, e aí ver qual é o índice. Então eu me abstive, mas as informações da HGBS11 eles são muito detalhadas, ocorre que eles detalham por shopping e não no fundo completamente, tá? No caso do XPML11 e o VISC11 aí 10 a 12%, a taxa de ocupação todos acima dos 90%, que é muito positivo, e é importante destacar que o que favorece estes números aqui, o índice de inadimplência, a taxa de ocupação, é o fato destes fundos, os três, terem feito negociações com os lojistas e com os administradores do shopping para dar descontos ou adiar o pagamento das taxas condominais, dos aluguéis. Então, isso ajudou a manter a taxa de ocupação lá em cima, porque mantém o lojista ali, e também esticou os recebíveis que teria para receber desses lojistas para o futuro. Então, quando vocês entrarem e analisarem os relatórios, tanto trimestral do último trimestre quanto o do último mês destes fundos, vocês verão que eles informam detalhes de como foram feitas as negociações e o que foi concedido em geral nessas negociações. Em relação à diversificação de imóveis e de estados, os três possuem excelente diversificação, tanto de imóveis quanto de estado, tá? Então isso ajuda a dar maior segurança ao fundo. Agora vamos aos parâmetros operacionais, e o primeiro que vale destacar aqui é o NOI por metro quadrado. O NOI representa o quanto um fundo consegue gerar de receita líquida por metro quadrado disponível. Então, essa informação eu não consegui encontrar nos relatórios do XPMOL11. Aliás, é bom fazer um parênteses aqui. Quando eu estava fazendo este estudo, eu atualmente invisto somente em VISC11. Eu não possuo posição em nenhum dos outros dois fundos. Eu também nunca havia analisado os relatórios dos outros dois fundos. Eu sempre tinha analisado os do VISC11 e eu gosto muito do conteúdo dos relatórios do VISC11.
E aí, para fazer a minha pesquisa para compor este material, eu também tive que pesquisar HGBS11 e XPML11. E o relatório do HGBS11 é excelente, inclusive melhor do que o VISC11 em alguns detalhes. E o do XPML11 eu tive muita dificuldade. O relatório do XPLG11 é excelente e eu esperava encontrar no XPML11 uma qualidade similar e tive muita dificuldade. Eu tive que complementar informações com o relatório trimestral. O HGBS11 e o VISC11, eles acabam sendo repetitivos, mas você não precisa buscar 2, 3 relatórios para entender o todo do fundo, enquanto o XPML11 sim. Então, a nível de qualidade de relatório, eu não gostei do relatório do XPML11, mas isso não quer dizer que o fundo é bom ou ruim, é apenas na hora de passar informação, que é importante, eles não omitem informações, mas eles dificultam muito encontrar essas informações. Então, como nós podemos ver, o HGBS11 ele não está gerando renda, isso significa que o que ele está recebendo não é suficiente para gerar uma renda líquida, enquanto o VISC, já com seus imóveis, consegue gerar R$11 por metro quadrado. Houve uma queda muito forte em relação ao ano passado, eu estava comparando os números do HGBS11 e do VISC, ambos estão perdendo aí na faixa de 80% a 86% de NOI por metro quadrado entre 2019 e 2020, no mesmo período. Então, isso é um impacto muito forte, a receita líquida encaixa para o fundo, então isso é um impacto muito forte. Isso reflete o quão ruim está o setor de shopping centers e quanto os lojistas devem estar sofrendo com isso. Administradores, isso aqui é muito importante, pessoal, porque os shoppings eles têm o seu próprio administrador. E o que acontece, onde eu quero chamar a atenção aqui? Reparem que alguns dos administradores, JHSF, Iguatemi, BR Malls, esses shoppings, esses administradores, perdão, eles estão listados na Bolsa de Valores como empresas. Você pode também ser acionista desses administradores. Então, quando você estiver montando a sua carteira, é importante ter em mente o seguinte: se você pensa em diversificar, eu quero investir 10% do meu patrimônio em shopping centers, entre ações e fundos imobiliários. Então, se você vai lá em ações e compra, por exemplo, BR Malls, e também compra um fundo como o HGBS11, o HGBS11 possui 26% do seu fundo administrado pela BR Malls. Então, se porventura algum problema acontece com a BR Malls, o HGBS11 também pode sofrer um pouco, né? Porque ele está mais diversificado, mas ele pode sofrer um pouco deste impacto. Então, observe isso, porque em algum momento você acha que está diversificando o seu portfólio, mas não tanto quanto poderia. Então, se você pretende, por exemplo, isso aqui não é nenhuma recomendação, mas, por exemplo, se você pretende comprar ações da BR Malls, então procure comprar o fundo XPML11 ou VISC11, que não estão tão expostos ao mesmo papel que você comprou, que é o do BR Malls. O mesmo se aplica ao Iguatemi, o mesmo se aplica ao JHSF. Então, observem isto, tanto no fundo quanto se você pretende também comprar ações de shopping centers, porque você pode estar duplicando aí os seus ativos e ficar excessivamente exposto a uma única empresa, e isso é prejudicial para o desempenho da sua carteira no futuro. Distribuição geográfica, né, como eu havia informado aqui, né, que eles estão distribuídos por estados, e alguns fundos, o HGBS11 e o XPML11, eles colocam percentual de geração de receita por região, por estado, e o VISC a quantidade de ativos por estado, tá? Então, mas no fim das contas, eu quis mostrar mais aqui como é que eles estão organizados. O do XPML não ajuda muito, mas como todos eles têm os ativos listados, com endereço e tal, aí teria que pegar a cidade, o estado, cada um está alocado ali e fazer a conta certa, é um pouco complexo, então... Para ser ágil, coloquei desse jeito, mas é possível ver que todos eles estão bastante diversificados, aí com no mínimo 5 estados, o XPMall tem 6 estados diferentes, isso já é muito positivo. E vamos ver as vendas, isso aqui é importante também, saber o quanto esses shoppings estão gerando de vendas por metro quadrado. Então, como nós podemos ver aqui, o HGBS11 gerando R$ 293 por metro quadrado, XPML11 118 e o VISC11 466. Então, o que nós podemos ver aqui é que o portfólio de shopping do VISC11 ele gera muita receita, porque o VISC11 ele possui a mesma quantidade de shoppings do XPML11 e menos que o HGBS11, e mesmo assim ele é capaz de gerar mais receita. É importante ver também como é que está o portfólio desses shoppings em relação a shoppings ativos. Eu sei que no final de agosto
um pouco antes de eu gravar esse vídeo, todos os fundos, esses 3 fundos, estão com 100% do seu portfólio aberto e funcionando. Mas claro, o HGBS11, o último shopping abriu na semana passada, então ele ainda tinha 15 dos 16 shoppings operando. Então é importante analisar isso, mas é surpreendente o quanto o VISC consegue gerar de receita com a mesma quantidade de shoppings em relação ao XPML11, por exemplo. Então isso pode indicar que o VISC11 talvez tenha uma retomada maior do que seus pares, porque ele já começa a gerar uma receita bem mais interessante, apesar de que essas receitas ainda estarem 50% abaixo em relação a um ano, tá? Que são esses indicadores, o SSS e o SSR, e essas siglas são Same Store Sales e Same Store Rents. Então, o HGBS11 informa esses dados e também o fluxo de veículos, porque os shoppings ganham com estacionamento, com tudo isso. É um ativo importante, né? Porque o fluxo de veículo vai determinar também uma estimativa de circulação de pessoas no shopping, além do ganho com estacionamento. Mas nós podemos ver que o HGBS11 ele informa esses dados também dividido por shopping, então é difícil compilar tudo isso. XPMOL11, nós estamos vendo uma queda muito vertiginosa de vendas. E o VISC11 também, obviamente, mas já bem abaixo do XPML11, por exemplo. Então, esse número aqui já é um reflexo um pouco desses comparativos aqui de SSS e SSR. E o fluxo de veículos, né? O VISC11 foi o único que eu consegui pegar aqui o dado do fundo total, menos 65%. Então, isso aqui é um dado interessante porque tem menos circulação de veículos, mas a proporção das vendas é um pouco melhor. Então, isso significa que o ticket médio, provavelmente, dos shoppings que compõem a carteira do VISC11 estão muito acima do que havia anteriormente. Então, isso é um bom indicativo, porque há uma tendência forte de queda de circulação de pessoas, porque as pessoas ficam com medo de se infectar, medo de ficar doente, mas mesmo assim ele consegue vender um pouco mais caro. Então isso ajuda na retomada dos números, talvez acelerar essa retomada em relação à quantidade de pessoas que passaram a circular o shopping. E por último, a carteira de geração de renda desses fundos. Basicamente, os fundos geram renda através de 3 fontes, que seriam os imóveis, que eles ganham com os aluguéis, e aplicações em renda fixa e outros fundos imobiliários. O HGBS11 ele possui uma exposição a outros fundos imobiliários muito forte. Então, por isso que 63% da carteira do HGBS é aluguéis. E o XPMOL11 possui 96% da sua geração de receita através de imóveis. Isso explica um pouco por que o XPML11 vai muito atrás em relação aos seus pares na geração de vendas. Por quê? Porque ele depende muito mais das lojas do que os outros fundos. Então, isso ajuda também no resultado financeiro, que é o último item que nós vamos olhar, que são os rendimentos obtidos pelos fundos. XP, por incrível que pareça, está gerando aqui uma renda negativa ainda, ou seja, está perdendo dinheiro, mas mesmo assim ele está distribuindo dividendos. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles vão gerando caixa, não só os fundos imobiliários, mas como outros fundos, né, bem geridos, eles vão gerando caixa, eles vão gerando reserva de rendimentos que eles tiveram no passado, e aí chega no momento mesmo desfavorável, eles têm caixa para cumprir seus compromissos, para conceder descontos para o lojista e ainda para distribuir dividendos. E o XPML11 também ficou aí 1 ou 2 meses sem distribuir dividendos. Então isso também ajudou a cair muito o percentual de dividend yield do XPML11 nos últimos 12 meses, porque eles ficaram 1 ou 2 meses com R$0 pagando dividendos. Enquanto o VISC11 e o HGBS11 eles ainda tiveram uma frequência maior no pagamento de dividendos no período, menor valor, reduziram muito o valor. O VISC11, por exemplo, caiu de 63 centavos por cota para 18 centavos por cota, mas não deixou de distribuir. E esses fundos, então, continuam, mesmo com todo esse percalço, ainda conseguem gerar receita. E aqui, por isso que eu fiz questão de distinguir o que é receita imobiliária e a receita total. Então, o HGBS11, por exemplo, como nós vimos, 63% é geração de renda através de imóveis. E aí, no fim das contas, ajudou muito o total de receita, conseguiu gerar 4 bilhões de receitas
o HGBS 11. Tá? Então é importante ver essa diversificação do portfólio do fundo também, da carteira, para dar mais segurança também na hora de fazer os seus investimentos. E por último, a valorização das cotas dos últimos 12 meses. Como nós vimos lá no começo, o PVPA desses fundos está abaixo de 1, portanto há um deságio em relação ao valor justo da cota. Porém, o HGBS 11 teve um desconto muito maior, então é importante entender por que ele caiu com muito mais força em relação aos seus pares. E o XPML 11 já está quase virando por positivo, mesmo num cenário de pandemia. Então é muito interessante entender por que o XPML 11 tem subido mais que os seus pares, mesmo apresentando resultado negativo, e por que o HGBS 11, mesmo apresentando receitas muito maiores do que os seus pares, tem uma desvalorização de 14% praticamente no período. Será que o mercado está entendendo que há uma oportunidade muito maior no XPML 11 e o HGBS 11, por ser já um fundo mais consolidado, mais seguro, não tem muito o que entregar? É uma pergunta interessante que fica aí para vocês estudarem, e se alguém quiser investir em fundos de shopping, já tem por onde começar aqui com essa pergunta que é bastante, instiga bastante. Então, aqui eu apresentei para vocês um pouco sobre como vocês podem analisar alguns indicadores de fundos imobiliários de shopping. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para esta planilha para vocês poderem baixar e estudar um pouco mais. E vocês também podem incluir mais fundos aqui, obviamente. Basta acessar o RI de cada fundo imobiliário, baixar o relatório gerencial e preencher essas colunas aqui com as informações que eles disponibilizam, e aí vocês podem comparar quais são os fundos que merecem ganhar espaço na carteira de investimento de vocês. Então por este vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, acessar a descrição do vídeo para ver as minhas dicas de leitura. E por este vídeo é isto. Tchau, tchau!